Nota 10. Agora tu foi criativo. Gostou? Ótimo. Hashtag 10. 10º programa. Quem diria? Estamos aqui, hein? 10 podcasts. Esse é o 10º podcast Autoaventura. Graças a você que Nossa. que me acompanhou nesse projeto desde o primeiro. As loucuras. A estas pessoas, estas empresas que nos acompanham e a você que nos assiste e nos acompanha pelo YouTube. Legal. Carlos Alberto Pinheiro, Baobá Serviços Automotivos, Xavier Pinheiro 151 Vila Matias em Santos, telefones 3221-4899, 3221-7378, Perfeito. atende companhias de seguros. Norberto, o Carmo Filho, que está conosco desde o 08. Agradeço o convite e a oportunidade de estar junto com você, Paulo, Carlos. Parabéns aí pelo programa, hoje aqui na presença Você está bem do nosso acompanhado? convidado aqui. 10, um craque de bola aqui com o Rodrigão. Jogava com a 9. É Santista nato, né, cara? Jogava com a 9, sim, mas o 10, o hashtag 10. Programa 10. Jogava com a 9 e ele tornou real o sonho de muito garoto, né? Que quando você é garoto, acho que passa pela cabeça de qualquer garoto, né? Quero ser jogador, né? Eu lembro que eu tinha uma camisa do Santos e ela vinha sem número. E a minha mãe, Sueli, ela comprou o número 5 e costurou ali. Eu falava que eu era o Lino a partir daquele momento, sabe? O Lino era o número 5 do Santos. Mas o que eu acho interessante hoje na Vila Belmiro é o minuto 10, né? Hoje ficou interessante a homenagem que é feita, né, pro rei. Muito interessante. Aliás, e aí todo o estádio, né? Perdeu a mão no dia 3 de outubro de 74, tinha que ter feito o seguinte: ninguém mais veste a camisa 10. Nem o NBA ainda faz assim. Só faltou você apresentar o nosso convidado. Calma que eu vou chegar lá. Pô. Calma. Primeiro eu vou falar algumas coisas. Não, e olha que nós já tivemos... Suspense. E olha que o Santos já teve Pita, Giovani, Paulo Henrique Ganso, alguns números 10. Considerado. Mas este nosso convidado vestia a 9 e honrou a camisa do Santos. Foram quantos gols pelo Santos, Rodrigão? Obrigado por ter vindo. Tô insistindo com ele. Olha, mas desde o primeiro que eu tô insistindo com ele. Aliás, ele participa do 08 no meu primeiro carro. Exatamente. Foram quantos gols pelo Santos, Rodrigão? Obrigado por ter vindo. Pô, eu que agradeço o convite. Muito legal estar aqui depois de realmente não conseguir vir em outras oportunidades, em outros convites. Hoje até, em cima da hora, eu tive um convite para ver um atleta lá no jogo do São Paulo contra o Flamengo, mas não, como eu já havia combinado contigo, aqui é a prioridade. Agradecemos. Imagina que é isso. E a gente tá falando dos 9 e dos 10, né? As duas camisas que estão querendo extinguir aí no futebol. E tudo isso deve, na minha opinião, por causa da formação, né? Porque todos falam que não se tem mais centroavante, daí veio o Pedro e muda tudo isso. Hoje, um dos melhores centroavantes para mim, na atualidade, para mim é um jogador que estava disputando uma posição na Copa do Mundo. E até os 10, né? Os 10 hoje é um volante, é um segundo volante. Mas daí vem o Ganso e com a sua maestria, hoje marcou um gol contra o São Paulo. Enfim, então é um jogador muito acima da média. E deu certo, né, Paulo? Ainda bem que hoje acabou dando certo e eu acabei participando aqui do programa. Quantos gols pelo Santos? Quantos gols pelo Santos? Isso aí é o Valmir que tem, né? Eu não me apego a... Valmir Lopes, o Valmir Lopes, amigo, assessor de imprensa. Eu acredito que... Até me perguntaram isso, eu tenho essa informação um pouco mais recente aí. Eu fiz, se eu não me engano, 26 ou 28 gols pelo Santos em 54 jogos. Eu joguei pouco pelo Santos. Quando eu subi da base para o profissional, eu era o reserva do Viola, né? Um grande Viola que eu sempre me espelhei nele, então eu entrava mais no decorrer da partida, ou quando ele fazia alguma besteira e o Leão ficava no veneno. Era essa a minha oportunidade. Então, em 99 foi mais ou menos assim. Em 2000 eu fui pro Inter, em 2001 eu retornei em outra condição, daí eu tive uma sequência maior de partidas, praticamente joguei 80%, 90% dos jogos no primeiro semestre até ser vendido para a França. Quando eu comecei na profissão, o técnico do Santos era o Emerson Leão. Então, eu disse isso para ele uma vez. Se eu tive algum dia medo de perguntar alguma coisa, eu perdi naquele momento. Porque ou eu me impunha ou ele engolia. O Leão era assim, né? E ele fala do Viola, o Leão marcava treino 8h30 da manhã e ele era o primeiro a chegar. Mentira, né? Verdade. Ele era o primeiro a chegar. E um dia o Viola chegou atrasado. Falou, eu vim de São Paulo
E cheguei atrasado. O Leão falou, eu também vim de São Paulo e fui o primeiro a chegar. E amanhã o treino começa 15 minutos mais cedo. O Leão tinha disso. Até, inclusive, há uns dias atrás, teve aquela discussão do Bustos colocar o treino, tirar o treino de um horário que era cedo e colocar um pouquinho mais tarde. Até o Robert, o meia, fez uma publicação falando, quando a gente jogava no Santos, e eu participei dessa época, quando jogava no Santos, tinha um atraso, o Leão antecipava 15, 30 minutos. Teve uma época de carnaval, que o Viola chegava atrasado, a gente estava indo treinar às 7 horas da manhã. Daí juntou o Argel, a gente era molecada, então nem falava nada. Não tinha o que falar. Mas o Argel e o Claudio Miro... Não, se juntaram e falaram, Viola, dá um tempo, chega no horário. Daí no sábado de carnaval chega o Viola. Claudio Miro que tá trabalhando hoje no... desculpa, aí chegava o Viola e aí? Chegou o Viola de helicóptero no CT no horário. Esse era uma figura. Mas hoje não tá tanto assim, né? Será que hoje os jogadores não estão mandando mais que o técnico, talvez? Porque hoje o cara começa a se impor muito, os caras vão lá e tiram ele já. Isso aqui, né? Também, se ele privar de usar isso aqui no almoço, acabou o treino, vai embora, não fica treinando como ficava Zico, Rivelino, Pelé, né? Talvez, né, que a gente vê você também, né? Para aperfeiçoar a forma, né? Hoje em dia tem muito essa geração, né? Exato, são gerações diferentes. Eu procuro não entrar em discussão do certo e errado. São gerações diferentes, lógico. Esporte é repetição. Então, hoje, cada vez mais cedo está sendo lançado um jogador no profissional, principalmente no Santos. Mais cedo, né? Mais cedo, exatamente. Então, isso já significa que o atleta não está pronto. Imagina, nem como pessoa, né? Nem na parte comportamental. Imagina se não tiver esse adendo que não tem mais, de treinar, fazer o treino após realmente o treino de horário, fazer o plus, né, que a gente fala. Não faz. Hoje querem ir eu passo por isso no Jabaquara. Querem ir pro vestiário e tirar selfie, postar isso, aquele rede outro. social, né? E é isso que eu mostro para eles. Gente, vai vencer realmente o diferente. Principalmente aqui no Jabaquara, que é um clube de menor expressão, aquele diferente. E às vezes quando tem, por exemplo, teve jogo aí que nós erramos pênalti. E daí o menino fica no vestiário chorando. Eu falei, não adianta chorar, você não treinou. É repetição. E eu volto a fazer uma crítica aos meus colegas, alguns colegas antigos que fazem aquele comentário simplista, pênalti é loteria. Mas não é mesmo. Você sabe disso. Você sabe melhor que qualquer um de nós aqui. Treino psicológico, cabeça na hora de bater e preparo físico, né? Exatamente, Paulo. Eu classificava na minha geração o futebol como 70% psicológico, 20% parte técnica e 10% parte física. Hoje mudou na parte física e na parte técnica. Então, eu classifico 10% da parte técnica e 20% da parte física. Por que o psicológico? Porque quantas vezes, eu falo realmente por ter vivido isso, quantas vezes eu estava muito bem treinado, só que a cabeça não estava legal. E não saía, eu não conseguia dar um passe. E outras vezes eu nem tão bem fisicamente, porque por eu ser um centroavante de área, que hoje já não tem tanto, eu dependia muito do meu estado físico, porque eu não tinha a técnica, então eu dependia muito da minha força. Quantas vezes eu não estava bem fisicamente, com essa força toda, fazer uma jogada, cabeça boa, sã. E isso não eu acredito que não seja só para o esporte, isso é para a vida. Né, cara? Tudo, isso é para a vida. E até eu gosto, a gente estava conversando aqui em off, eu gosto de treinar, eu gosto de brincar, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de jogar futevôlei, né? E até com a molecada de Jabaquara, às vezes eu brinco, que nem hoje, inclusive, tem, enfim, todas as quartas tem as brincadeiras no Jabaquara, né? Que joga comissão contra a direção. 1h30 de futebol se a comissão estiver ganhando. Se estiver perdendo, daí vai até amanhecer. Até virar. Vamos vir um pouquinho pro presente, depois a gente volta lá no passado, no teu começo de carreira. Como é que você trabalha hoje no Jabaquara? O que você faz lá hoje? Você falou bastante de Jabaquara. Qual é o seu trabalho lá hoje? Na verdade, eu trabalho com uma empresa, eu faço a gestão de uma empresa, que é a The Aquino Esportes, do Daniel. Iniciou há 3-4 anos atrás com o David, o ex-atacante, que joguei com ele no Santos. O nosso convidado do podcast 1. O primeiro podcast foi com ele. E daí ele assumiu o cargo de diretor do Cruzeiro. E daí ele acabou largando a empresa, porque a empresa se iniciou
com agenciamento de atleta. Então, fazendo esse papel de empresariar atletas. E passou a empresa toda hoje, o David não tem qualquer tipo de ligação, passou a empresa para o cunhado dele, para o Daniel. Na época, o gerente de futebol era o Gustavo, filho do Ferreira. Gustavo Ferreira, do treinador Luiz Carlos Ferreira, que veio a falecer no ano passado. Rei do acesso. O rei do acesso. E o David acabou levando o Gustavo. E o Daniel jogou comigo nas categorias de base do Santos. Ele me fez o convite. Eu até perguntei, tá, mas é para quê? Para fazer a gestão da empresa alinhado com os jogadores, com os atletas, né? Toda a logística e babá. Ou cuidar do clube? Ele falou, não, tá na pandemia, você vai fazer a parte da gestão da empresa, cuidar dos atletas, enfim. Voltou o clube, não contratou ninguém, eu faço essa parte da coordenação. Então, hoje, eu tomo conta da do Jabaquara, né? Então, eu coordeno o Jabaquara, eu supervisiono as categorias de base e a parte faço o gerenciamento dos atletas que são da empresa. Bom, agora vamos lá. Ele tinha um problema sério, você sabe disso. Fila, falta de conquistas. Isso fazia a camisa ficar mais pesada. O gol ficava menor, a bola ficava mais pesada, o passe não saía. E correndo, o falecido Armando Gomes, que você conheceu tão bem, que o Baobá Serviço Automotivo expôs a marca ali no Esporte por Esporte, na época do Armando Gomes. E o Armando dizia, correr na lateral ali com aquele pessoal da social era muito difícil. Então o teu começo de carreira teve isso também, né? Mas como a gente tá tentando... O nosso papo aqui é de carro. Mas é misturado. Futebol não dá pra não falar, né? Misturado. Não, mas eu comecei nessa vez. Você falou aqui no podcast 08, nós vimos que o seu primeiro carro foi um Astra GLS. Exatamente. Você ia de carona pro CT, você ia de bicicleta. Você morava onde? Você ia de carona, de bicicleta? Ia com quem? Como é que ia de ônibus? Uma tribuna uma vez, já na tribuna foi uma matéria com o Jean White, zagueiro. Sim, estive com ele sábado. Teve com ele sábado? Aniversário do Adiel. Ele fazendo sinal no ponto de ônibus, que ele ia de ônibus pra casa. Como é que você se deslocava como nessa? Então, Paulo, meu pai me emprestava, né? Ele tinha um Fusca. Ele me emprestou o Fusca até o Fusca parar ali na Vila Belmiro, porque a gente treinava lá no Chico Guimarães, mas deixava o carro ali próximo da Vila Belmiro. Daí eu liguei pra ele, pai, o que aconteceu? Acho que quebrou. O ponteiro de gasolina tava quebrado. E tava cheio ali pra mim, o tanque tava cheio, ele não me avisou. Então ele montou essa pra mim, essa cilada aí. Daí, lógico, as coisas foram crescendo, eu ia de bicicleta, muito de bicicleta, até quando jogava nos juniores eu acabei sendo atropelado em frente à Portuguesa Santista. Aí meu pai falou, não, vamos tirar a bicicleta. Daí recebi o meu primeiro salário e comprei realmente o Astra Bolinha, né? GLS. O GLS. Esportivo. Isso. Achava um carro muito legal. Muito legal. Daí logo na sequência, quando eu subi pro profissional, eu comprei um Audi verde e tive no decorrer da minha carreira eu tive uns 3 Audis. Inclusive um acidente que eu tive sério em Porto Alegre foi com Audi. Foi com Audi. Quem que te subiu pro profissional? Quem era o treinador aqui? Emerson Leão. Leão. Ele afaga, ele bate a faga também, né? Ele tem o cuidado, mas ele também, quando ele é para chegar, ele chega pesado, né? Ele chegava, não tenho o que reclamar dele, ele tinha muito... Ele tratava muito bem a molecada que vinha subindo. Então, eu não tenho o que reclamar. Na época subiu o Jean, subiu o Adiel, enfim. Eu gostava do Leão, até pela maneira de condução dele, de gestão com os atletas. A disciplina, talvez, né? Porque é uma parte comportamental das pessoas, né? A gente até no 08 falamos de atendimento, no 09 a gente falou de trabalho em equipe, aqui a gente está falando de treinamento e organização, a disciplina faz parte, né? Talvez ele, na carreira dele, ele foi disciplinado como atleta, né? Então, se cuidar, tinha até propaganda da época, né? Eu sou um pouco mais velho que vocês. Pouco não. Propaganda do físico dele. Ele fazia programa de cueca. Do físico. É verdade. Porque ele se cuidava, né? Eu lembro a Copa do Mundo de 70, ele foi como segundo goleiro aos 20 anos de idade. Pô,
E depois, logo, ele fez a academia do Palmeiras, 72, 73, 74 lá, que ele foi campeão. Depois teve a carreira toda, Grêmio, Vasco, seleção brasileira, só não foi... Ele era para ter 5 Copas do Mundo como atleta. Ele só não foi porque encrencou lá com o Tele Santana, pulou uma e foi na outra, né? Ele pulou 82 e foi 86. E o Tele, ele tinha uma das manias do Tele, era de se meter na vida do atleta que subia profissional, de falar assim, acho que foi primeiro a casa, né? Depois o carro. Acho que foi o KT, acho que foi o falecido KT. O Miller Exatamente também isso. fala isso, né? É. Macedo. Tanto que Já comprou uma casa pra tua mãe? Não, então vai devolver esse carro. O Leão não tinha isso. Ou tinha? Ele conversava. Sabe, o primeiro contrato profissional, quem fez foi o Leão, meu primeiro contrato profissional. Porque eu tinha subido para o profissional, jogando com contrato amador, de juniores. E o Leão falou, não tem como, o moleque já tá quase na seleção brasileira aí, estão vindo procurar aqui seleção sub-23, vamos aumentar o salário dele. E Rodrigo, foi ele que... Você faz parte, né, de uma geração, você estava comentando, né, sobre isso, e me chamou a atenção também de outro jogador que também foi novo, o Gerson, né, que também foi para lá, para o Internacional, e aí também um acidente de carro, e também faz parte dessa sua formação, a formação de jogadores, atletas como cidadão e o cuidado que tem que ter, eu falo do seguro. Quando você bateu esse áudio lá no Inter, tinha seguro? Tinha seguro. Porque o Gerson, né, eu lembro, você deve lembrar do Gerson, né, que infelizmente não tinha. E muitos adquirem o Gerson, bem... você fala, é o atacante, bigode, bigodudo, né? Uhum. Muitos adquirem o bem, né, e não cuida do patrimônio. Né? Isso também é uma outra situação que a gente colocar nas pessoas. Pô, demorou, você se esforçou, você treinou, você se batalhou, né? E aí você compra aquilo que você quer, o sonho, né? Mas não preserva o seu capital. Né? Então isso também é importante, né? Como plano de saúde, como seguro residencial, a gente espera nunca usar. Mas tem que ter. E eu peguei o carro à tarde e à noite... Na madrugada do meu aniversário, eu acabei me acidentando. Foi o mesmo primeiro dia do carro? Foi o primeiro dia do carro. Não completou um dia. Quem foi que fez igual também? O Robert teve o carro roubado, né? No primeiro dia também. O Robert contou pra gente aqui no meu primeiro carro que ele teve o... Não vou lembrar o carro, Monza, né? Não, Uno. E ele teve o carro roubado. Ele foi mostrar pra mãe quando desceu. Mesmo dia também. Quando desceu. Ou então faz igual o Gilmar Fubá, que dormiu dentro do carro com a mãe, né? Você pegou o carro na hora do almoço de tarde, aí você teve um acidente no final do dia. Aí, na verdade, madrugada. De 13 pro dia 14, eu tava saindo de uma festa, não tinha bebido, graças a Deus, senão ia dar um pipinão aí. Eu acredito, apagou. Eu tenho alguns flashes, mas eu acredito que o principal motivo tenha sido os pedais. O carro era automático. Você não estava acostumado. Não estava acostumado. A nossa produção, Cris Pontes, lembra que quem bateu o carro foi José Macia, Pepe. Ah, sim. Pepe pegou também. o primeiro carro e bateu. Na saída da Vila Belmiro. Isso. Menos de 100 metros já bateu o carro. E ele ganhou o carro da torcida. Isso. A torcida, ele tinha 26 anos, já tinha sido bicampeão do mundo e não tinha carro. Ele contou isso pra nós aqui. A torcida fez uma vaquinha Você imagina, né? Bicampeão do mundo, não tinha carro. É brincadeira. Eu lembro que ele contou que ele ganhou, ele fez 2 gols no Palmeiras. Isso. Quando eles ganharam de 7-6 lá. 7-6. E o Santos, depois que veio, foi o programa 6? O programa, não sei, 5 ou 6? Foi o programa... O Santos 5. não tinha ônibus. Então eles colocavam 3, 4 táxis para eles descerem a serra para cá. E o cara largou ele na Praça dos Andradas. Isso, para ele pegar o ônibus às 3 da manhã para ir para São Vicente. E ele morava em São Vicente. Jogador profissional. O cara já fez, campeão 2 vezes no mundo, fez 2 gols na no época Palmeiras. não tinha sido ainda, né? E ele pegou o ônibus 3 horas da manhã. Esse jogo morreu muita gente. O jogador profissional, naquela época já não era assim, né? Morreu muita gente. O cobrador falou assim, o senhor não é o Pepe? O senhor não acabou de fazer 2 gols lá no Moro? Pacaembu. O senhor tá aqui? Tô aqui pegando pra ir pra casa, Esse jogo o Santos abriu 5-2, o Palmeiras virou 6-5 e aí o Santos virou 7-6. Exatamente. Você falou em Porto Alegre, você saiu do Santos pro Saint-Étienne da França, né? Na verdade é o Santos, Inter, voltei pro Santos e daí eu fui vendido pro Saint-Étienne da França. Onde você virou o Rodrigo? Foi no Inter? No Inter. Virou o Rodrigo. Aí você saiu pro Eu lembro que eu dei a notícia que você estava indo pro Saint-Étienne. A gente falou, você me ligou pro telefone, a gente fez uma matéria, eu lembro disso. Então, tá vendo? Bom, eu liguei pro Renatinho uma vez, tá ocupado? Eu tô casando, porra.
Desliga esse celular, não me atenda. Mas, Paulo, não é puxação, mas você sempre foi um cara super legal, que a gente sempre, um dos poucos, né, que você sabe que não é fácil. A relação do jogador com a imprensa era que a gente sempre teve prazer de... Obrigado, eu agradeço. Agradeço, viu? Obrigado mesmo. E você sempre foi um bom entrevistado, né? Obrigado. Isso que é legal. Eu falei, né, antes da gente começar, né? Às vezes saída de campo, tomou a virada no último minuto, tá a gente lá com o microfone querendo Rogério falar, né? Mas é a nossa função, enfim, né? Aí você vai pro Santos. E aí, você chegou na França, olhou, bom, estou na França e agora, o que eu faço? E o carro, como é que foi lá? Você tinha gente lá pra te orientar? Como é que foi? Tinha. Cheguei lá, daí tinha um intérprete, meu empresário foi na época, o advogado foi, o Santos mandou um representante. Então, meio que eu estava me sentindo em casa. Estrutura boa, né? Estrutura boa. Era um time que... O Saint-Étienne, até na então, era o time, exatamente, que tinha mais títulos do país naquele momento. Depois, quando eu cheguei, o Lyon, com o Juninho, ganhou vários na sequência. Mas até ali, era um time que estava na segunda divisão. Eu fui para o lugar do Aloysio Chulapa, que estava indo para o Paris Saint-Germain. Tinha o Alex Dias, que depois, 2-3 meses, acabou saindo. Atacante? O atacante. Veio pro Santos depois, né? Chegou a jogar no Santos. No... é outro Alex Dias, então. Não, é o que jogou no São Paulo. Ok. O do Goiás. Tá. E tinha uma baita estrutura já naquela época. É um time da Europa, né? Então, cheguei lá, daí já falaram, olha, você tem um carro, me deram uma BMW e aquele pequenininho Smart, né? O Smart, porque como eu fui com a esposa na época. Então, deram 2 carros, apartamento. Então, toda a estrutura que quando você vai para fora do país, eles dão e tem contrato. E aí, para você se acostumar com as leis de trânsito, com a cidade que você nunca tinha morado, como é que foi essa adaptação? Saint-Étienne é uma cidade... Você não entrou na contramão sem querer, né? Não. É uma cidade pequena, lógico. Eu tive eu não fiz aulas lá de autoescola, mas o intérprete sempre me explicando as placas, eu estudava. Graças a Deus, eu tive uma formação boa, familiar. Então, eu sempre quis aprender algumas coisas. O francês eu aprendi em 4, 5 meses. Depois eu perdi a prática. É uma língua falava fluente. Falava fluente. É uma língua difícil, né? Não achei tão difícil. Não achou? Acho o inglês mais difícil. Sério? Eu acho o inglês mais difícil. Acho o francês, assim, tem algumas palavras. Fluente, eu acho muito difícil. Fluente naquelas, né? Não é fluente. Você comunicava tranquilamente com... Entendia bem. Porque o ocidental está acostumado com o inglês da tonalidade da palavra, né? Ao contrário, né? E o inglês americano, não o inglês britânico, né? Que tem grandes diferenças, né? Exatamente. E daí, peguei as placas de trânsito, estudei. Tranquilo. Isso já aproveitava e estudava a língua. Naquela época não tinha o celular, mas sempre que podia estudava. Lá tinha tempo, né? Porque o calendário do futebol lá era jogo uma vez por semana. Então treinava de manhã e de tarde, período duplo, somente um dia na semana. Então eu tinha bastante tempo vago para fazer as coisas. E aí você vem do Saint-Étienne pro Botafogo. Pro Botafogo. Na verdade, o meu contrato foi meio conturbado. Essa minha ida pro Saint-Étienne foi meio conturbada, né? Porque quando eu recebi a proposta aqui no Santos, ela veio por fax. Na época, o fax. Caraca. Era essa época. Receberam um fax, né? O Santos recebeu e me mostrou e falou, Marcelo Teixeira falou, pô, as coisas não tão fáceis, tá? A gente tava, se não me engano, com 3 meses de salário atrasado dos direitos de imagem, e a gente precisa vender 2 jogadores, e um era eu e o Baiano. Chegou o fax. Foi a época que o Baiano foi pro Las Palmas? Las Palmas. Daí chegou uma proposta para mim do Bolonha e um da França. Eu sempre fui apaixonado pela França. É mesmo? E a França tinha acabado de ganhar isso, Era atual campeã do mundo, né? Exatamente, atual campeã do mundo, exatamente. E eu falei, pô, vou pra França. Daí chegou o fax em inglês, beleza, concordei os números, tudo ok. Cheguei lá, contrato em francês. Eu olhei pro meu empresário e falei, tá tudo ok? O contrato tá em francês, não tem pelo menos em inglês. Que eu não falava bem inglês, mas tinha aquele inglês de escola que dava pra me virar. Ele falou, não, tá em francês, mas já tá tudo ok, pode assinar. Eu falei, tá bom, então. Nem desconfiado ainda, olhei, vi os números, batia com a proposta do fax, assinei. Isso em julho. Em outubro, eu recebi uma carta da Receita, que tinha que pagar os impostos. Porque lá, não sei se é na Europa toda, mas na França,
ele não vem que nem aqui no Brasil, descontado mensalmente. Ele vem em outubro, vem do ano inteiro. E daí você tem que pagar. Por isso que normalmente eles guardam, já deixam separado para poder pagar. Então veio proporcional ao período que eu estava lá. Falei, não, mas meu contrato é líquido. Falei para o intérprete, ele falou, não, é bruto. Falei, não, é líquido, é bruto, é líquido. Ele falou, pega um contrato. Peguei o contrato. É líquido em francês. Bruto. É bruto em francês. Bruto em francês, 55%. Puta, aí quebra. Eu falei, não, calma aí. Assim não. Falei, marca uma reunião com o presidente. Quero conversar com ele para ver o motivo disso aqui. Não, eu recebi o fax. Eu fui conversar com ele e ele falou, não, Rodrigo, você assinou o contrato. Você assinou, estamos te dando, e eles deram mesmo. Eu tinha BM, eu tinha Smart, morava numa baita casa, né? Eu tinha, na época, 200 ou 300, era dólar, não era euro ainda, a moeda, de um supermercado que era patrocinador, que era o Casino. Ele falou, não, tudo nós estamos te dando. Eu tinha direito a 12 bilhetes aéreos por mês, por ano, por temporada, sendo 8 executivos. Pra vir pra cá, né? Pra vir pra cá, mandava quem eu quisesse. Eu falei, não, mas o contrato, o salário não era esse. Não, mas você assinou. Eu falei, tá, e teus empresários assinaram. E o jogo para jogar no final de semana. Eu já tava lá há um tempinho. Uma cacetada de imposto, 55. Daí ele falou, não, teus empresários assinaram. Quando ele falou teus empresários, eu falei, tá, quem mais que tem aí que eles assinaram que eu não sei? Aí foi quando ele me mostrou um outro valor, que era os 15% na época que tinha. Eu tinha pego apenas as luvas. Então isso fez com que eu tinha na época 21 anos. Isso meio que minha cabeça deu uma pirada. Beleza, fui jogar a cabeça pensando. Me desvinculei do meu empresário na época, por telefone. E eu tive uma lesão no pubis e não parava. Não curava. Fui tratar no Paris Saint-Germain. Me levaram porque eu tinha sido uma negociação alta, né? Eu fui vender, se eu não me engano, por 3 milhões de dólares para 2001. Foi os primeiros aí. Foi uma alta quantia. Daí eles queriam recuperar. Então eles tinham um certo cuidado comigo. Não recuperava. Falei, olha, me libera para ir pro Brasil. Eu em contato com o Dr. Jorge Meroz, com o Rosan. Que eram os médicos do Santos, exato. né? O Dr. Jorge físico, médico e o Rosan, fisioterapeuta, uma Isso. referência no assunto, inclusive. Isso. Daí eles falaram, não, a gente te libera, mas não vão te dar nada. Eu falei, não precisa. Eu vou pagar tudo do meu bolso, eu tenho passagem, mas só me liberar para tratar lá. Vim pro Santos, tratei 1 mês, zerei. Quando eu voltei para lá, 1 semana doeu de novo. Daí o médico do clube falou, olha, o Rodrigo tem uma... O Rodrigal tem uma lesão... Crônica. Não. Psicológico. Era cabeça. Psicológica. Era a cabeça, foi o que eu pensei, era a cabeça. Daí ele deu essa entrevista, eu falei, então eles estão me dando o remédio errado, tem que dar pra minha cabeça, não pro meu pubis. Daí eu já comecei a arrumar um atrito. Arrumei um atrito, falei, eu não quero mais jogar futebol. Cheguei no presidente, rasga meu contrato que eu vou parar de jogar. E estava disposto a parar de jogar. Aos 21 anos. Aos 21 anos. Daí me colocaram no time B, eu fiz uns 3 jogos. Daí não vai sair, vai jogar aqui, vou jogar aqui. Daí contrataram um empresário para me trazer de volta para o Brasil. Reinaldo Pita. Não sei se vocês lembram bem que foi empresário do Ronaldo. Sim. Pô, daí aquilo me deu uma despertada. Pô, o Reinaldo Pita do Ronaldo. O Reinaldo me ligou e falou, Rodrigo, tem o Botafogo. A gente te dá um contrato de 1 ano com o Botafogo só para você jogar e volta pra Europa. Não, tá bom, 6 meses de contrato com a Nike. Falei, tô voltando. Olhei o time, ali era o primeiro da zona fora da zona de rebaixamento. Olhei o elenco, falei, não, baita elenco. Morar no Rio de Janeiro? Pô, Rio de Janeiro. Na verdade, era em Niterói, mas porque jogava ainda no Caio Martins. Tudo bem, mas o Rio tá ali, né? Voltei, treinador, o Abelão e o preparador físico Gilson Kleina. Ele era preparador físico ainda. Cheguei, eles ficaram 3, 4 jogos, caíram. Daí assumiu o Ivo Wortmann. Ficou 3, 4 jogos, caiu. Assumiu o Carlos Alberto Silva. Moral da história, 2002 foi quando o Botafogo caiu. Nós caímos, ninguém queria saber de nada.
Era treino só à tarde. Aí, Falava, aí ferrou. 6 meses eu não recebi 1 centavo. Ali, com ordem de despejo. Daí paguei a parte do... Você sobrevivia como? Eu tinha já o que eu tinha guardado do Santos, a reserva da do Europa. Santos e esse período curto que eu fiquei no Saint-Étienne. Uhum. Porque como eu fiquei pouco tempo, eu não precisava pagar o imposto. Só a partir de 1 ano, não era obrigado. 6 meses deu, isso no final do ano o Botafogo caiu, daí veio o Guarani com uma proposta de eu ir para lá. Daí rompi o contrato com o Botafogo e acabei indo pro Guarani. E o Guarani era Série A, né? Série A. Daí 2003, daí fizemos uma boa temporada. Foi o Neto que te levou ou não? Não, na verdade... O Neto, eu falo Neto porque o Neto era gerente do Guarani naquela época. Né? Na verdade, foi o Giba, né? Antônio Gilberto Maniais. Grande Giba. Pediu meu nome, daí do Botafogo fui eu, o Lúcio e o Esquerdinho. Aí fomos nós 3. Agora, olha só, Rodrigão, fazendo uma ponte aí, aproveitando, tirando algo de bom, né? Você tem essa grande experiência de vida aí do atleta, né? Você trabalhar isso hoje, né? Porque olha só como você tem essa possibilidade de ser o consultor, o orientador dessa garotada aí nesse trabalho aí que você faz, né? Porque hoje em dia isso ainda acontece. Alguns vão para o sonho de ir para a Europa, mas não dominam o idioma, joga na mão de terceiros uma responsabilidade pela carreira dele, né? Tem essa dificuldade. Então eu enxergo essa possibilidade de você, ainda jovem, poder fazer um trabalho como você tem nessa empresa, de orientar essa rapaziada que vai para lá, né? Então, eu não vou fazer nada a mais, você vai me pagar pela parte que você lá pode ficar descoberto. Eu acho interessante esse trabalho dele poder fazer, porque olha o que você comentou aqui de experiência de vida. Então jogar isso a seu favor, para você auxiliar essa rapaziada que, como você falou mesmo, e a gente vê, né? Eu sou sócio do Santos, cadeira e tudo. Não digo doente, sou, né, peixe fanático, né? Acompanhava, vi você. E a gente vê muito. Que, a gente falando do 10, né? A gente esqueceu de falar que o 10 que voltou para o Santos de 1 metro e pouquinho lá, né? Então eu acho que é interessante essa preparação, né? Para esses jovens aí, que hoje ainda a gente vê que acontece ainda isso, né? Muito jovem, eles estão tendo que assumir uma carreira internacional às vezes, né? Você vê aí situações aí de vem para cá, vai para lá, Felipe Coutinho, né? Ganha tanto dinheiro, o cara pula aqui, e ele dá sorte de cair em times grandes, né? Que pagam em dia, né? Mas tem outros que vão e também acabam ficando em clubes aí que não remuneram adequadamente. Então eu enxergo isso como você pensar, né? Uma sugestão, uma história rica. Poderia, né? Se você estava já ganhando dinheiro na França, poder ter muito mais, né? Não cair no Botafogo. E o Botafogo até hoje ainda vem nessa situação, né? Mas se puder dar uma sugestão para você, essa, que você tão claramente expõe, né? Essa posição do que fazer, não errar aqui, acertar ali e assessoria para esses atletas aí. Acho que é uma sugestão. Você ainda é jovem. E tem mais ainda, e tem mais experiência ainda, né? Isso eu faço. Isso é pouco do que eu ainda tenho para contar. O meu desejo ainda é de fazer um livro, falar de toda a minha história, e eu tento passar isso... A gente conversa depois do podcast. eu tento passar isso porque, você vê, falei só 3 anos de carreira. E eu passo isso para os atletas da empresa. E eu falo para eles, procurem saber, porque isso aqui não é resenha de eu não vivi. Não, tudo que eu for falar para vocês, eu passei. É real. Então, não criei identidade com o clube. Por quê? Porque o empresário, ou até mesmo... Eu fiquei 3 anos sem empresário depois que aconteceu esse lance lá da França. Então, eu ia pela qualidade, atacante, todo mundo queria. Você era seu próprio empresário? Eu era meu próprio empresário. Então, o empresário, ele ganhava na negociação. Então, por isso que eu sempre não criei identidade. Eu saía de um clube, o clube era campeão. Saía de outro clube. Então, você não cria identidade com o clube. Às vezes, o atleta não está jogando no clube. Nós temos um atleta jogando em Criciúma. Ele queria sair no início do ano. Pô, mas eu não estou jogando. Espera, calma. Já mudou
Hoje ele estava no sub-20, ele já está no profissional, numa outra condição, e ele fala, caramba, eu falo, olha, tá vendo? Então espera. Essa calma que às vezes falta, né? Exato. Hoje, infelizmente, os pais... Também, a família. É um peso contra... E o empresário não adianta. O empresário, ele ganha na negociação. Ele quer o retorno a curto prazo. Ele quer o retorno a curto prazo. E é o que, às vezes, eu falo com alguns atletas. E quando você vai abordar um atleta que você tem desejo de trabalhar, e hoje, infelizmente, de novo, não vou discutir o que é certo ou o que é errado, mas hoje você perde atleta por um carro. Ele pede um carro, você não dá. Eu tenho um amigo que perdeu um atleta de grande expressão do cenário mundial, que perdeu por causa de um carro. Ele não deu um carro, queria dar outro, o atleta trocou. Então eu entendo até esses lances, mas eu tento passar para eles o seguinte, que eles sempre vão, qual é o plano de carreira? A família, né? É a frase do momento. Qual é o plano de carreira que você tem pro meu filho? Eu falo, não tem nenhum. Porque o plano de carreira do teu filho, quem vai fazer é teu filho, jogando. Entendeu? Agora, se precisar dar alguma coisa para ele, aí duvide da capacidade dele. Porque ele não tem capacidade de conquistar, será? Então, o plano que a gente apresenta é o pós-carreira. O que teu filho vai fazer depois que parar? Você falou de... A carreira é curta. Você falou de carro. Você saiu do Rio de Janeiro e foi para Campinas. Eu lembro de ter ido a Vila Belmiro no Santos e Vitória, você jogando pelo Vitória, em 2008. Essas mudanças, como é que você fazia a tua logística? Você catava o carro e ia dirigindo do Rio até Campinas e ficava com o carro lá? Depois em Salvador, como é que você fazia essa logística de carro? Pô, tem uma história engraçada. Eu tinha um Honda Civic quando eu jogava lá no Vitória. E eu criei uma amizade muito boa com o Marco Antônio Meia, que jogou no São Paulo, enfim, foi lançado na época do Kaká. Subiu com a Portuguesa de Esportes, tem uma identidade muito boa. É isso, né? Daí eu tô com ele, daí eu coloquei o Xenon, né? No Honda, daí a gente tá numa churrascaria e o manobrista, um aqui esperando e o outro foi buscar. Deu do lado do Marco, eu falei, olha lá, Marco, pô, ficou bem melhor de Xenon, cara. O amarelo era mó baiano. E não parava. E ele me olhando assim. Mas tu não concorda que era baiano? Mas é um termo, com todo respeito ao Estado, ao povo baiano. Mas era normal. Não é nada agressivo. Eu não quero agredir ninguém antes deixa eu me explicar. Mas é até uma brincadeira que a gente utiliza. E ele, Rodrigo, o país que você tá... o país, o estado que você tá. E falando disso depois no carro, eu falei, nem me toquei, mas não foi uma maneira agressiva. Pô, adorei a Bahia, adorei jogar no Vitória, adorei viver na Bahia, tenho muitos amigos lá, mas isso é uma história que ficou... É igual o Edmundo falando do Paraíba, né? O Edmundo foi jogar pelo Vasco contra o América de Natal, e o Dácio Mourão, que você deve ter jogado. Sim, sob o apito dele. O Dácio Mourão expulsou e ele saiu falando, pô, a gente vem na Paraíba, um Paraíba apita, você quer o quê? Ele estava no Rio Grande do Norte e o árbitro era cearense. Nada a ver, né? Só que no Rio, se referia ao povo do Nordeste, nos anos 90, Sim. Paraíba. Sim. Não é pejorativo. Não é pejorativo. É uma regional. maneira de você se referir. A região. Mas enfim, se pô, tá ofendendo, então... Eu fui trabalhar recentemente no Ceará e nós somos chamados lá de sudestinos. Sudestinos. Nós chamamos de nordestinos, também passaram a chamar a gente de sudestino. Mas a gente está pegando a era da transformação das questões, né? Muita gente ainda está resistente, mas a gente está pegando a era da transformação. A gente vê hoje se algo é ofensivo e procura não falar, né? Entendeu? Rodrigo, outra coisa que eu gostaria só de abordar, não que você levasse assim, por ficar essa preocupação na minha vida, assim, né? Mas você vê só, você está falando de 99, né? E aí o Marcelo Teixeira falou, tem que vender 2 e você está nesse pacote, né? Mais 3 anos... O time 2002 sai da fila, 2004 ganha o campeonato, 2003 é vice, aí toda essa década foi. Mas 3 anos, se você fica, você vê que aquele time inteiro foi vendido em outro patamar, que nem diz o Bruno Henrique, né? Outro patamar. Então vê só a situação, né? Que aquele time de 2002 todo vendido para a Europa em outra situação, Real Madrid, né? O Diego, vê onde foi, até hoje o Diego joga, né? Assim, alto, né? Com remuneração elevada, né? Então você vê a oportunidade, né?
2, 3 anos, ele estaria no time ainda de 2002, que estourou. Na verdade... E novo, você estaria... Isso. Na verdade, eu saí em 2001. Eu Então, saí olha bem. só. Nós fomos para a semifinal do Campeonato Paulista, acabamos perdendo, aquele escorregão do André, desgramento. Acabou Ricardinho. teimoso pra caramba. A gente falou, entra de trava de alumínio que vai chover. Ele me fala, bate, você acha que um jogo desse você vai colocar zagueiro, só vai entrar atacante? Ele entrou. O que o Fábio Costa falou dele depois. Né? Eu estava ao lado do Fábio Costa. Não, o Gil, né, que deu aquele... Exato. E esse retardado depois me apareceu à noite numa balada aqui Santis, aqui da região, curtindo. Enfim, na segunda a gente queria matá-lo. 2001. Quando apareceu isso, tinham vários jogadores na lista de dispensa. Um deles era o Elano. De dispensa que eu digo emprestar, não estava contando. O Elano, o André era um deles, o Alex ainda não tinha subido, o Robinho não tinha subido. O Diego, a gente sabia que era um menino... Tava bem na base, ia subir. O Robinho, a gente já sabia também que era um baita jogador. Enfim, mas um que despertava assim, que falavam, caramba, é um baita jogador, era o Bruno Moraes. O Bruno Moraes era a sensação da base. Que é irmão do Júnior Moraes. Que é irmão do Juninho, isso. A gente falava, não, deixa eu aproveitar essa oportunidade também de jogar na Europa, que é o sonho de qualquer jogador. O time estava na fila, né? O time estava na fila. Não sabe o dia de amanhã pra ficar pensando nisso, Não né? sabe. Não, eu tô falando só como é que é a vida, né? Posso falar? Eu tô com 7 livros agora, escritos, publicados. Meu primeiro chama 2002 de Meninos a Heróis. Foi lançado em 2014. E começa na segunda-feira, 14 de maio de 2001. O jogo foi dia 13. Ele começa na manhã de segunda-feira e vai até 31 de dezembro de 2002. Esse é o período de tempo. E os jogadores da época todos estão falando ali. Eu posso atestar, eu vivi a época e eu trabalhava, o Rodrigão sabe disso. Trabalhava no Santos ali, no dia a dia. Em setembro de 2002, em outubro de 2002, você não dizia que aquele time ia ganhar o Ficou em campeonato. 8º lugar, né? Classificou porque o São Caetano... Você não dizia. E tá mais em maio... Aquela derrota pro Corinthians ali foi o que para muitos santistas falou, a gente não vai ganhar nada nunca mais. Muito torcedor do Santos acreditou nisso. Acabou, o Santos não vai ganhar nada nunca mais. Ainda mais o Corinthians pegou Botafogo de Ribeirão Preto na final, né? Exatamente. E eu botei também, você fala do André... O André depois se redimiu. Tem uma imagem muito legal quando o Santos está comemorando o título que ele está se redimindo com a torcida, né? Mas tem uma... eu coloco também Desculpa, eu gosto muito dele, mas eu coloco na conta do Geninho. Eu nunca tiraria o David para colocar o André Luiz. Nada contra o André Luiz, mas eu não tiraria um atacante. Mesmo quando você tá com o resultado, entendeu? O 1-1 era do Santos. Mas eu não faria essa mudança. Então, não sei se você lembra. Apesar que o David falou que tava jogando com dor, né? É isso que eu ia falar. Ele me disse aqui. Eu treinei a semana inteira como titular. Tava chovendo, né? Eu treinei a semana inteira como titular. Daí, e eu concentrava com o David é meu amigo, lógico, eu perdi o contato, não tenho tanto contato hoje com ele, mas é meu amigo. E no quarto a gente falava, Rodrigo, se prepara que não vai dar pra mim. Fala, cara, tem que dar, mano. Pô, você tem que estar em campo, entendeu? Agora, lógico, você não vai entrar total impossibilitado. Beleza, treinei, daí o David foi pro jogo. E jogou bem, ele tava bem no jogo, só que ele tava com dor, com campo, realmente pesado. Com campo pesado. Quando eu vi que ele iria sair, eu falei, eu vou entrar. Que seria o natural. O natural, né? Tava ele e Dodô no ataque, né? Isso, ele e o Dodô. O Dodô, se eu não me engano, tinha errado um pênalti, o Marcelinho pelo lado do Corinthians. Exatamente, Marcelinho chutou na trave e o Dodô, acho que era o Ney, o goleiro, o Maurício. Acho que o Maurício defendeu, não lembro. Isso. Falei, eu vou entrar. E daí tá aquilo na cabeça. Santista, eu vou fazer o gol, vai dar tudo certo, vai ser uma maravilha isso aqui. Daí chamou o André. Que o André achando mesmo no vestiário, no intervalo, que não iria entrar. E ele com chuteira de borracha. Lógico, ali aconteceu, daí quiseram colocar a culpa no ponto eletrônico, enfim. Foi realmente... Não digo sorte, porque não acredito muito em sorte, mas foi um trabalho coletivo do time do Corinthians, que foi um gol bonito, que se aproveitou de uma falha nossa na época, e depois, lógico, estou falando do André, né, nesse jogo, depois ele junto com o Alex fizeram uma dupla de zaga aí sensacional. As Torres Gêmeas. E aí ele falou no começo sobre o Argel, eu me lembro do Claudio Miro, que trabalha no Santos hoje, Claudio Miro, Selenave e Santiago. O Claudio Miro era um dos líderes do elenco. O Argel tinha ido embora pro Porto, o Claudio Miro ficou como um dos líderes do elenco.
E o André, um cara que eu gosto muito, o André. Eu gosto muito, o cara é totalmente inocente, sabe? Eu gosto muito do André, muito. Aquela geração, desde a tua ali até 2002, era muito cara gente boa ali, sabe? E o André tava... Cara, é começo de carreira, você tem que entender isso. Você foi garoto, você sabe. É começo de carreira. Pensa você sair do nada pra fama, pro dinheiro, pras mulheres, pra uma série de possibilidades que o futebol dá. O cara pira, entendeu? Não é todo mundo que tem estrutura. Você sabe disso, né? Nem todo mundo tem estrutura familiar, nem todo mundo tem estrutura... Mesmo tendo. É difícil. É difícil. Você cai nas tentações. Vamos combinar que é difícil? Não é muito difícil, que nem o Neymar leva porrada pra caramba. Que é isso? Então, eu até brinco, eu com muito menos fui pior. Então, vamos combinar que é difícil. Então, o André, óbvio, a cabeça dele, molecão e tal. Mas o Claudio Miro era um cara, assim, o pessoal sabia, vou citar aqui, que o Fábio Costa falou na época, foi público. O André chegou a gastar, tipo, R$2.000 de celular, uma conta. Teve uma viagem, acho que foi de Porto Alegre, de volta pra São Paulo, o Claudio Miro pegou as passagens do avião e falou assim, eu quero ficar do lado do André. Não, eu quero ficar do lado do André, eu vou viajar do lado dele. Diz que ele foi falando. O André falou, Bate, deixa eu dormir. Aqui dormiu, que tu vai me ouvir. E o Fábio Costa também, e os mais velhos também. Enfim, né? Mas é muito difícil pro garoto, né, Rodrigo? Porque não tinha o conhecimento. Então, hoje é muito diferente, você tem um conhecimento tecnológico. Ele enchia as atendentes, as funcionárias do shopping de presente. Então, ele gastava, era namorador, né? Então, hoje é completamente diferente, né? Completamente diferente. Porque hoje qualquer ser humano tem hoje um smartphone onde você tem toda a informação. Lógico, você não tem só se você não quiser. Então, hoje não tem como. Tem a orientação que seria naquela época a função, hoje estão se fazendo até mais por causa do staff que é criado das empresas do empresário. Então hoje realmente os empresários se tornam babás de jogadores, entendeu? Então se eles não querem escutar, não é por falta de informação. E o Luan, e o que será que está acontecendo com o Luan? Ele até da noite, né? Olha, é uma coisa interna dele, porque futebol ele tem. É aquilo, a gente não... Ninguém desaprende a jogar futebol. Então é uma coisa interna, que só ele realmente pode... Cabeça também, que nem aconteceu contigo. Interna que eu digo, não tô falando de balada, não tô falando de coisa ruim. Interna de estar com a cabeça boa, de, eu vou desempenhar, tá feliz no lugar... Ele já não entrou. Agora, você pensa uma coisa, ele falou do Baiano. O Baiano é um cara super humilde. Eu fui cobrir o casamento dele, assim, lá na igreja Assembleia de Deus. Jogou no Boca Juniors. Jogou no Boca Juniors. E o Baiano, ele contou a história, você deve saber da história dele, ele tava para ser despejado, ele não tinha subido profissional ainda, tava para ser despejado, e ele foi, acho que para um treino, o Marco Aurélio Cunha, que é muito ligado ao São Paulo, mas... trabalhou no Santos. O Marco Aurélio Cunha fala que ele é de São Paulo de coração e santista por gratidão. Ele é sócio no Santos, inclusive. E ele falou, não, você tem que ter um contrato profissional, você não pode ficar você tem que subir e tal. E arrumou um contrato para o dia seguinte. E acho que o Vanderlei Luxemburgo era o técnico e falou assim, bom, já que você assinou profissional, então você concentra para o próximo jogo. O Baiano falou, eu saí de um apartamento onde eu estava para ser despejado para um hotel 5 estrelas, de um dia para o outro. Olha isso na cabeça do cara. Vira mesmo. Carol, apresenta. Hoje é você que... como diria o Renato Gaúcho, você quer o meu lugar? Vamos lá. Você vai apresentar meu primeiro carro hoje. Vamos lá, Cris. Você apresenta. Quem Posso falar? Mauro Alexandre Rodrigues, meu amigo de, sei lá, desde os meus 17, 18 anos. Cadê ele? Carlão, bom dia. Bom, você sabe melhor que eu. Meu primeiro carro foi um Fusca 76 amarelo imperial, inesquecível, entre muitas aventuras com ele. Vou comentar uma aqui que você participou também. A gente trabalhava na Cozipa, 3 estagiários, eu, Carlos e João, e voltamos da Cozipa para a faculdade direto, sempre, todos os dias. E chegavam sempre em cima da hora, e aquele dia parávamos sempre o carro muito longe. E justamente naquele dia encontramos uma vaga na porta da faculdade. Manobra vai, manobra vem, pá. Paramos o carro. Cada um foi para sua aula, tivemos aula, chegou no final
do período, saiu, vou pegar o carro, tá, nada, nem sinal, nada, tá, nem sinal. Precisa empurrar, vamos lá. Liga pro Carlos, liga pro outro. Onde vocês estão? Ah, indo pra casa. Volta que o carro não pegou. Não, eu não acredito. Bora. Voltaram. Na hora que eles chegam, cai o mundo. Chuva, chuva, chuva. E começamos a empurrar, manobrar para tirar da vaga, porque a vaga estava tão apertada. E a saída da faculdade cheia, lotada, lotada de gente. E manobra, empurra para frente, vai para frente, empurra para trás. Uns 15 minutos ali empurrando o carro para frente e para trás. Saímos da vaga, empurrando na chuva, chuva. E empurramos e nada do carro pegar. Cansamos, demos uma paradinha ali num barzinho perto para tomar um ar. De repente vamos lá tentar de novo, vira a chave, o carro funciona sem precisar nem empurrar. Foi só para fazer a gente passar vergonha, tomar chuva e passar raiva. Então essa é uma historinha boa aí de um primeiro carro, entre muitas outras que não vou nem comentar. Estoura cabo de acelerador, você encaixa um palito de sorvete, consegue andar com o carro, entre outras desventuras aí. Falou, Carlão? Abração pra você, sucesso aí, tudo de bom, cara. E espero vocês aqui, hein? Deus. Que história é essa, hein? Uma hora a gente fazia faculdade junto, depois a gente foi fazer estágio na COSIP, fazendo faculdade, e depois a gente foi trabalhar na companhia de seguro ainda, meu amigão aí, tá morando em Portugal agora, faz uns 2, 3 anos, mas esteve recentemente aqui em Santos, a gente se encontrou, mas ele tinha esse Fusca amarelo, esse Fusca era a desgraça de todo mundo, quebrava toda hora, cara, tinha que vir de Cubatão com aquele carro, com medo do caramba, aquele carro parar no meio da estrada, cara. Naquela época você já fritava hambúrguer? Não? Não, naquela época não. Hoje você frita hambúrguer. Frita não, você prepara o hambúrguer. Assa o hambúrguer. Vamos lá? Vai falar do hambúrguer? Vamos falar do hambúrguer. Então vamos lá. 8 de outubro nós teremos o nosso Noite do Hambúrguer Gourmet, que é em prol do projeto Moinheda lá do Guarujá. Então, eu e mais nossos amigos cozinheiros, pode não parecer, mas eu sou cozinheiro também. Profissional. Profissional. Curso formado e tudo. Então nós vamos fazer esse hambúrguer beneficente em prol das 110 crianças da prainha lá do Guarujá. Vai juntar a arrecadação disso com outros projetos também para fazer as bolsas de final de ano com roupa, sapato, produtos de higiene pessoal, alguns doces. Então quem puder colaborar nesse dia, vai ser bem na subidinha do morro do Monserrate. A gente também vai fazer delivery. Quem também quiser passar e pegar, não é um valor muito alto, R$30 o kitzinho do hambúrguer, e acompanhar a batata rústica, que você nunca comeu uma batata rústica igual a essa. Então receita minha. Vai ser o primeiro dia, então. Vai ser o primeiro dia. No local vão ter mesas, sobremesas, bebidas, mas quem quiser também levar para casa, ficaria à vontade. Tá feito o convite, então, Rodrigo. Se você estiver interessado, você sai um pouquinho da dieta, que eu sei que você segue uma dieta rigorosa. Você ainda come arroz integral, não? Não, como é arroz integral? É hambúrguer, é pizza, Falar nisso, antes de vir pra cá, comi um hambúrguer, tô olhando a pizza. Pizza da Santos Sabores. Do nosso amigo Maurício, que não nos deixa aqui passar fome em todo o programa. Não, é que uma vez ele tava jogando no Jabaquara, eu fiz uma entrevista com ele e falou, não, tô me cuidando até hoje, eu como arroz integral e tal. Parou. Ah, é? Agora é ex-atleta mesmo, né? Ex-atleta de verdade. Mas você tá em forma, hein? Como eu falei, eu gosto de praticar esporte, né? Hoje eu treino pra comer. Entendi. Ótimo. É pra isso que eu vou na academia. Com certeza, ótimo isso. Rodrigo, bom, já fica o convite pro próximo, porque eu não sei nem como te agradecer. Então já fica... Você tem que voltar, então, pra... Eu não vou insistir tanto dessa vez, tá? Você sabe o caminho aqui, você sabe chegar no estúdio, então você me liga e fala, eu quero ir. Não, legal. Eu venho sim, ajeitar as agendas mesmo, mas... Pô, legal participar, bem bacana mesmo. Eu que agradeço o convite. Você tá comentando pra TV Santos? Pra Santos TV. Os Jogos do Santos você comenta. Os Jogos do Santos, Tô lá, recebi o convite e perguntaram, tem alguma coisa contra você ser santista? Eu falei, não,
Mas, lógico, não vou dar porrada, né? Também, né? Mas também não vou passar a mão, Mas né? também não vou alisar. Claro, pô. Isso aí. Obrigado, hein? Obrigadão, Eu que Rodrigo. agradeço. Alberto, obrigado, hein? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar aí com vocês. Parabenizar o meu amigo Carlos Isso. pelo trabalho social que ele faz aqui na região. O Norberto também sempre colabora com a gente. Prazer em ver o Rodrigão aí, santista, Prazer é meu. em forma ainda, e a história dele é uma história rica aí de vida. E Paulo, agradeço aí, parabenizo vocês aí pelo programa. Valeu, Carlão. Até o 11, hein? Até o 11. 11, 12 e 13. Chegamos no 10 já, hein? Chegamos no 10. Quem diria? Eu diria. Pois é. Isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Nós agradecemos demais a sua audiência. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e compartilha, fortalece o canal aí pra gente poder subir no ranking, aparecer como sugestão pra muita gente. Ficou um papo bem legal com o Rodrigão. Hoje falamos um pouco mais de bola do que de carro, mas é um papo que sempre vale a pena a gente ver. Futebol é um negócio muito legal da gente discutir. Obrigado pela sua audiência e até aqui nos ajudou o Senhor.